Vamos recomeçar então de onde a gente parou. Tem uma parte da apresentação que se refere a notas pessoais. Então, eu faço alguns estudos aí de vez em quando, vai para as minhas anotações e eu vou lá de vez em quando e peço algumas coisas para a gente comentar aqui. Tá? Então, vamos ver aí o que, que tem. Ainda sobre poupança e investimentos. Eu cheguei a comentar sobre essa questão do caroço de laranja, né? Um ditozinho aí, né, popular, quando eu disse ao caroço que dentro dele tinha um laranjal, ele me olhou estupidamente incrédulo. É um tipo de referência que eu acho que dá para comparar com esse tipo de exposição que eu tenho feito para os jovens, né? O potencial que um caroço tem de se transformar num laranjal é o mesmo, a gente pode dizer que é um potencial parecido que uma pessoa jovem, como é o caso aqui da idade da galera, 24 anos mais ou menos, né, de chegar à minha idade, 30 anos depois, com bastante dinheiro guardado por causa do tempo. Né? E mesmo assim, mesmo demonstrando tudo isso, eu tenho verificado às vezes que é difícil a pessoa dar os primeiros passos. E, assim, eu tenho a impressão que existem várias hipóteses, né, para que isso ocorra. Uma delas, por exemplo, é a gente pensar que investimento em bolsa não é para mim, né? Porque eu não ganho dinheiro suficiente e tudo mais. Até naquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem no dia do funeral do meu amigo, né, muita gente colocou lá que era falta de renda, por exemplo. Mas algumas experiências que vão mostrar na prática como é transformar um caroço, como é o caso aí do que está sendo dito, um caroço num laranjal, você consegue verificar com R$ 20. Né? Então, realmente, essa primeira experiência ela seria muito importante. E quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente vai, né, melhor a gente vai se inteirando das questões das bolsas. Eu tenho uma forte impressão que a maioria das pessoas que investem dinheiro em bolsa de valores, em função disso que pode acontecer lá na Avenida Paulista, dia 7, dia 8 de setembro, entregar coisas lá para o STF, esse tipo de coisa, a gente já está mais ou menos vendo que se isso acontecer, o mercado deve sacudir um pouco. Então, ter esse tipo de percepção a gente vai tendo quando o tempo vai passando, a gente vai vendo que algumas notícias fazem um ou outro título variar mais, variar menos, às vezes não varia, né? A gente começa a ver que não tem sensibilidade com as notícias, às vezes algum tipo de notícia afeta mais as ações ou mais os fundos imobiliários. Por exemplo, os fundos imobiliários vêm decrescendo cotação, sei lá, de praticamente um mês para cá. Todos vêm caindo, 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 caindo. Né? E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Então, é bem interessante a gente fazer algumas correlações do que acontece na economia, na política, no mundo inteiro, com as cotações. Ô, Então, Luiz, sim, deixa eu fazer aqui assim, você foi ali no seu caderninho de anotações, eu vou no meu cotidiano da minha pesquisa antropológica pessoal. É, dois casos, tá? A gente faz a gente começa a sonhar e entra num curso superior como esse nosso aí, né? É, o que ocorre, o que eu observei ao longo da vida é o seguinte: nem todo mundo que cursa ou contabilidade ou administração vai exatamente pelo caminho de arrumar um bom emprego numa boa empresa, né? Então se não me engano, foi no sábado, um amigo meu passou aqui e me levou
de carona, porque eu não estou conseguindo dirigir, e ele me carregou para a aprazível Niterói. Né? Niterói é uma cidade interessante, porque ela tem uma bela vista para o Rio de Janeiro. Né? E nós paramos lá na porta de uma pessoa que faz um trabalho artístico que eu acho muito interessante, que ele faz uns cartazes com aquela MDF, tá? De madeira, e pinta aquilo. Então ele tinha assim, uma série de cartazes de companhia distribuidora de petróleo das mais remotas, como Esso, Texaco, aquelas logomarcas antigas. E ele vende aquilo, tá? Muito bonito. Aí conversa vai, conversa vem. A filha dele tinha sido minha aluna. A filha dele cursou administração na UFRJ, e eu perguntei, e o que a menina está fazendo? A menina está fazendo bolo. Ou seja, ela está produzindo bolo, ela tem lá, sei lá como é que chama aquilo lá, uma página, eu não sei o que, no Instagram, e aí ele me mostrou os bolos que ela faz, que são vendidos pela internet. Tá? O que eu observei, e uma outra observação minha, é o seguinte: um menino que faz estofamento de automóvel para mim, já há muitos anos, ele é muito novo, ele tem uns 10 a 15 empregados lá na empresa dele, tudo garoto novo, muito novo. Todo mundo com 20 e pouquinho, né? 22, 21, 23. E a gente vive de sonho, né? Então, eu gosto muito de conversar com eles e vi o seguinte: grande parte deles sonham com o maldito automóvel. E o que ocorre é que eu vi lá, num sábado, um deles trabalhando até muito tarde no sábado, porque ele pegou dinheiro emprestado lá com o dono da empresa. Então, ele está pagando o dinheiro emprestado, que ele comprou um carro, trabalhando todos os dias até muito tarde para poder pagar o que ele pegou, que foi R$7.000 para comprar o carro dele. Tá? As pessoas... Eu gostei dessa frase aí que você trouxe aí agora, né, que dentro de uma laranja tem potencialmente um laranjal. As pessoas vão ganhando aquele dinheiro, certamente aqueles meninos todos ganham muito mais do que os estagiários. Os estagiários, né? E eles detonam o dinheiro com aquele besterol do automóvel e botando um monte de acessório no automóvel, um monte de besteira, totalmente endividados. Né? O sujeito está pagando o carro de R$7.000, está endividado, porque ele está trabalhando até tarde para poder pagar. Né? E 99,9% das pessoas não tem noção de que, se gerenciar muito bem esse dinheirinho vai proporcionar uma vida mais confortável. Né? E isso não está introjetado em todo mundo, porque esses sonhos, né, o marketing que gira em torno do automóvel, o mito que gira em torno do automóvel e de outras coisas tantas, né, como roupa. Né? No outro dia foi aquela, não sei o que, bombom, tinham 600 pares de sapatos. Né? Enfim, tudo isso conspira contra nós. Né? Então, com essa matéria aí, finanças pessoais, a gente tem que estar muito atento. Eu gostei demais dessa frase que você botou aí, porque a gente não, a maioria das pessoas não tem noção de que dentro da laranja tem um laranjal. Ou seja, a laranja somos nós. Nós temos esse grande potencial de acumular esse dinheiro em nosso benefício. Não é acumular por acumular. Tem muita gente, por exemplo, que quer o poder pelo poder, só para ficar ali feito rainha da primavera. O legal é você ter poder para promover transformação. Né? O legal é você ter essa energia de jovem, né? Que o jovem tem muita energia, ter essa energia para produzir as coisas para nós mesmos. Né? Não é acumular dinheiro por acumular.
É acumular dinheiro para poder dar conta do que vem pela frente. Esse que é o grande segredo da história. E não achar que a vida vai eternamente. Nós vamos viver 300 anos. Ninguém vai viver 300 anos, porque depois dos 70 anos, tudo é um tormento. Tá? Até o ar que a gente respira acaba oxidando a gente. Né? Então, todo mundo tem que ver o seguinte: faz uma projeçãozinha, vê quanto tempo falta para chegar a 70 anos, só que muito antes disso, 10 anos antes, você já está com meia carga de energia e já está começando a acumular um monte de problemas de saúde. E problema de saúde incide necessariamente em muito desembolso. Né? Mas as pessoas não têm noção, pensam que para chegar nos 70 anos leva 300. Esse que é o grande... Luiz, parabéns aí que você ter trazido isso aí, que eu já até anotei aqui, e eu lá nessa empresa desse menino que faz serviço de estofamento de automóvel para mim já. Outro dia nós pegamos fotografia de 14 anos atrás, nós já combinamos que eu vou dar uma aula lá dentro da empresa dele sobre finanças pessoais para ajudar aquela garotada toda a botar o pé no chão. Né? Então, Luiz, obrigado aí por ter trazido isso. Só uma observação, professor. Deixa eu ver aqui, peraí. Na verdade, é o caroço de laranja, não exatamente a laranja. Quer dizer, o potencial maior ainda. A laranja tem caroço. Né? Pois é. Inclusive, a laranja inteira, se deixar ela apodrecer, ela apodrece e vai germinar a semente que está ali dentro. Inclusive, Hermógenes aqui é um filósofo, não é? É. Então, esse aqui eu peguei no site sobre filosofia, alguns tipos de citações, né? É interessante a gente pegar algumas frases, algumas citações, né? Para a gente poder ver a mesma coisa que a gente está falando de uma outra maneira. Tem aqui na frente do meu prédio, tem uma praça enorme que deve dar, grossamente, aí uns 3 a 4 campos de futebol, né? Então, uma área boa. E eu fiz lá o plantio de um pé de mamão. Então, eu tenho uma foto dele desse tamanho assim, né? No dia que ele entrou, a raiz dele foi para debaixo da perna, ele tinha esse tamanho. E agora, 1 ano e pouco, 2 anos depois, ele está 3 vezes a minha altura, mais ou menos. Então, é uma outra perspectiva, né? Da gente ver em 1 ano e pouco, 2 anos, uma planta crescer tanto. Então, é interessante a gente ter essa ideia do crescimento. Né? Então, enquanto o professor estava falando, eu fiz uma atualização. R$1 milhão daqui a 30 anos, a taxa de inflação que eu tinha colocado aqui, eu já nem lembro mais, acho que era 2%, o valor caía para 500 mil. Ou seja, em 30 anos, 1 milhão vai perder metade do valor, mais ou menos, se a inflação for 2%. Como a Selic está 5,25, se não me engano, aí eu atualizei esse cálculo. Então, se a inflação continuar do jeito que está agora, né, refletida por essa Selic a 5,25, 1 milhão é o que hoje valem 215 mil, mais ou menos. Né? Um prédio, um apartamento dentro de um prédio. Seria se a inflação continuar. Né? Então, a inflação é outra coisa que a gente tem que ter muita atenção. Bom, vamos seguindo. Eu venho aqui apresentar uma sugestão para começar a investir na renda variável. Então, alguns alunos comentaram lá, expuseram para mim no e-mail da pesquisa que eu pedi. Em caso de não investir, não investe por quê? Então, alguns falaram que era renda, o que eu acho plausível, porém, a renda talvez inviabilize o investimento sequencial, mês a mês, de R$300 por mês, R$80 por mês, R$50 por mês, por exemplo. Só lembrando, quando eu estava estagiário em Furnas, eu ganhava 250 e investia 50, ou seja, 20% mais ou menos, né? Um quinto, 20% da minha renda.
Só que a minha idade já era um pouco mais avançada, né? E esse fundo que eu coloquei R$ 50 por mês, hoje está com quase 300 mil. Eu não parei de lá para cá. Então, é algo que foi colocado num terreno fértil, né, dos investimentos e deu resultado bom. Então, outro motivo, além da renda, então, de novo, renda não é exatamente um motivo plausível para não investir. Ele é plausível para não investir com frequência, né? Eu não posso tirar da minha renda 10% por mês para investir. Ok, isso eu concordo. Agora, fazer um investimento inicial de R$ 20 e observar lá esse efeito do juro composto, que foi explicado aí com o caroço da laranja, isso aí realmente acho que dá para fazer sem problema. Então, um dos outros motivos foram falta de conhecimento. Então, abri a conta na corretora, eu abro lá aquela coisa toda, como é que eu vou fazer, como é que eu vou escolher isso? E isso é exatamente o que eu estou sentindo agora. Eu já tenho esses 2 anos e meio na Bolsa do Brasil, acabei de abrir minha conta, eu acho que uns 2 ou 3 semanas atrás, abri minha conta na Avenue, que é uma corretora brasileira para brasileiros operarem aqui no Brasil, para operarem lá direto nos Estados Unidos. E a primeira vez que eu entrei para ver as oportunidades que eu tinha, eu fiquei deslumbrado, né? Porque estou acostumado a ver, como é o caso aqui, Vale, Itaú, Bradesco, Petrobras, Ambev, e aí eu passei a ver Microsoft, Nike, né? Netflix, esse tipo de Google, né? Então, estou perdido, né? As ações lá, tem ações que custam $700, $80, $500, então é um valor assim um pouco alto, né, para a gente começar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a respeito e vou provavelmente começar com algum tipo de fundo de investimento que lá tem uma possibilidade bem melhor em termos de custo-benefício do que aqui no Brasil. A taxa de administração lá dos fundos é infinitamente mais baixa. Tá? Então, voltando aqui para o Brasil, não sei o que fazer. Então, eu posso ir na B3, me informar sobre o Ibovespa, está aqui, ó. Eu atualizei esses números aqui agora, porque a última ação aqui ainda era a BB Seguradora, do quadrimestre anterior. Aí eu atualizei para esse quadrimestre agora. Então, se você digitar no Google B3 Ibovespa, um dos itens lá, você vai direto para as cotações, e aí eu chequei que o Ibovespa vigente até o fim de agosto, agora, setembro muda, essas são as 5 ações mais negociadas no Brasil. Em primeiro lugar, a Vale, em segundo lugar, Itaú, em terceiro, Bradesco, em quarto, Petrobras e em quinto, Ambev. Eu não estou falando que são ações boas por um aspecto ou por outro. Normalmente, a gente avalia uma ação pelo seu potencial de crescimento ou pelo seu potencial de gerar dividendos. Às vezes, por ambas as abordagens. Tá? Mas estas são as 5 ações mais líquidas da Bolsa, de acordo com o índice Ibovespa, que o nosso Ibovespa, que a Bolsa, a B3, prepara. Então, está na ordem aqui, ó, a primeira ação mais líquida, a ação mais líquida do Brasil, que mais é negociada, se não me engano, ela está entre 2 e 3 bilhões por dia de negociações da Vale. Eu andei acompanhando ela há um tempo, ela estava em R$ 108, já caiu para 96, desde a última vez que eu vi isso aqui. Tá? Itaú, Bradesco, Petrobras e Ambev. Então, não estou aqui falando sobre as ações com esse potencial de crescimento ou de geração de dividendos, mas são ações que a grande maioria das pessoas que negocia no Brasil compra e ou vende. Então, isso é um indicativo, não é o indicativo, mas é um indicativo de uma boa opção para você investir, ok? Eu, pessoalmente, por exemplo,
Eu não tenho Itaú, não tenho Bradesco. Tenho Petrobras, tenho Ambev e não lembro se tem o Vale. Eu não tenho, acho que não tem, mas quem tem, minha esposa, que inclusive trabalha lá. E quando eu montei a carteira para ela, eu estava ainda bem mais no início do que eu estou agora. Então, uma pessoa próxima de mim me pediu para aplicar em torno de 30 mil reais. O que eu recomendaria? Eu hoje provavelmente recomendaria outros tipos de ação, mas naquela época eu tinha uma ideia de que o Ibovespa é um indicador de liquidez. Então, são ações muito negociadas. Logo, tem um tipo de risco que é diluído. São ações que são muito negociadas. E aqui estão os preços delas. Se não me engano, Luiz, Opa, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que eu acho por favor. Esse ponto que você está tangenciando aí é importante. O que ocorre é o seguinte: a minha sugestão, tá? Com alguém que investe na Bolsa, não há um ano nem dois, mas há 50, tá? Eu acho que cada um deve criar os seus critérios, os seus próprios critérios, porque cada um tem assim um potencial de valores que é diferente de cada pessoa, entre cada pessoa. Então, por exemplo, vou dar uma variável que, a meu juízo, merece ser investigada. Tá? Há quanto tempo determinada ação permanece estável no mercado. Né? Se você pegar, por exemplo, a ação da Petrobras, a ação da Vale do Rio Doce e outras tantas empresas, elas permanecem estáveis. E quando eu falo estável, não é que a cotação dela fica parada no mesmo lugar, não. Ela permanece estável, apresentando lucratividade. Então, é claro que, por exemplo, quando houve esse momento aí, especialmente no governo Dilma, em que todo foi pipocando os escândalos um atrás do outro, as ações desceram para o fundo do poço. Tá? Então, mas você vê que atualmente está em ampla recuperação. Então, e isso vai significar que, ao longo de uma observação de 50 anos de determinada ação, esse momento que atingiu o minimante da curva, né, já não tem representatividade se a gente distribuir ao longo dos 50 anos. Então, cada um deve aprender a analisar isso e não ir atrás, principalmente de um gerente de banco. Né? Gerente de banco, a gente tem que fugir dele como o diabo da cruz. Ok. Então, a propósito, a Petrobras teve essas questões aí que o professor falou, mas de um tempo para cá, ela está inclusive, pagando dividendos que ela costumava não pagar, né, Osival? Acho que uns 2, 3 anos atrás, acho que ela não pagava dividendo, não. Acho. E Vale, quando eu fiz essa carteira para minha esposa, a Vale estava 40 e poucos reais. Então, repara só. Agora, né, desse momento para cá, ela dobrou de valor. E tem pago muito dividendo. Vale está pagando muito dividendo. Muito dividendo. Tá? Itaú e Bradesco, vocês já devem saber, alguns já sabem, costumam pagar dividendo todos os meses. Tá? Mas não são dividendos assim muito parrudos. Mas pagam dividendos todos os meses, que nem os fundos imobiliários aqui embaixo. Tá? Então, isso daqui é uma maneira de você diluir um pouco do risco. Você consulta, em qualquer momento que você quiser entrar no Bovespa, na Bolsa de Valores, se for até o fim de agosto agora, esse daqui é o retrato do Ibovespa até o fim de agosto. Setembro vai mudar. Então, essas são as 5 primeiras. Né? Você pode, se você, sei lá, você tem 8 mil reais para investir, você pode diluir entre essas aqui.
provavelmente você vai estar mais ou menos acompanhando a subida e descida do Ibovespa. Só para lembrar, esse é o Ibovespa, é o índice das ações com base na sua liquidez, mas tem o IDIV também, é um índice montado pela B3 que reflete as ações com maior capacidade de pagamento de dividendos. Seria essa carteira que eu montaria hoje para minha esposa, não com base no Ibovespa, mas com base no IDIV, que ele já diz lá, a Bolsa já diz quais são as ações mais negociadas que têm como característica o pagamento de dividendos. Então, aqui seria uma dica para ir para as ações. E uma dica para ir para os fundos imobiliários é olhar o IFIX, que é o equivalente para os fundos imobiliários do que o Ibovespa é. Então, o índice IFIX é o índice setorial da Bolsa e ele reflete os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa. Não necessariamente os melhores por alguns outros critérios, mas os mais negociados. Isso talvez possa ser considerado que sejam bons fundos, pela razão A, B ou C. Okay? Não são fundos que eu conheço. Eu lembro desse aqui, o KNRI, ele esteve um tempinho aqui em primeiro lugar, ele era o fundo mais negociado, tá? E lembro desse HGLG e desse XPLG. O LG, em ambos, eles querem dizer que são fundos de operações de logística. E eu já fiz uma ponta numa aula do professor Simval sobre logística, bem lá atrás, ainda mais lá no meiozão da pandemia, de que, ao contrário de alguns outros fundos, os fundos de logística estavam ganhando valor justamente em função das características da pandemia. Eram fundos que estavam envolvidos em operações fundamentais naquele momento, então estavam bem valorizados. Então, fundos imobiliários, são esses FIIs aqui, fundos de investimento imobiliários, eles têm como característica geração de renda. Então, você compra as cotas do fundo imobiliário, aqui estão algumas ideias de preço, tá? Alguns fundos aí de 106, 92, 139, 103, 163, foram cotações ou de hoje ou de ontem. Eu não sei aonde eu vi aqui, mas é ou de hoje ou de ontem. Eles têm como característica pagar... Essa galera aí deve estar em torno de 7% a 8% por ano desses valores em forma de dividendos. Então, de maneira mais eficiente do que as ações, os fundos imobiliários, eles pagam muito dividendo. Tá? Então, qual fundo escolher? E aí, de novo, como o professor acabou de falar, a gente tem que ter o nosso próprio envolvimento. Né? Como eu disse, hoje eu não montaria uma carteira para minha esposa com o Ibovespa, eu montaria com o IDIV. Né? Porque hoje eu estou muito alinhado a dividendos, e acho que ela deveria fazer o mesmo. Então, aqui tem alguns setores, tem fundos imobiliários que são específicos para construções, né, que são chamados fundos de tijolo, tem os fundos de logística, tem os fundos de hospitais, de escolas, tem os fundos de desenvolvimento e por aí vai. Então, é interessante a gente estudar cada setor desse para saber onde vai estar entrando. Agora, não quero fazer esse estudo. Uma abordagem possível é diluir o risco em função da alta liquidez do que você está comprando. E aí sim, esses índices, eles refletem isso. Aqui vem algumas outras sugestões para investir em renda variável. Então, eu falei aqui sobre ações e fundos imobiliários. Vamos ver agora alguns fundos. Tá? A minha opinião, que se não me engano, é parecida com a do professor Simval, a gente não gosta muito de fundos. Quando há um fundo, significa que tem uma administração ali pegando o rendimento do bolo de ativos que a gente compra. Se você sabe fazer essa compra, então é meio inútil você pagar para alguém fazer algo que você pode fazer com alguma facilidade. Então, por que investir em fundos imobiliários? A minha explicação é que fundos imobiliários são fundos
para quem gosta do mercado imobiliário, para quem tem uma percepção de que ele é bom, e ter uma ideia de que eles, digamos assim, você pode investir em imóveis com uma proporção de dinheiro muito pequena. Então, se você quer investir no mercado imobiliário e você fica sabendo que para comprar um imóvel você precisa de 180, 250, 300 mil reais, com o fundo imobiliário você entra no mercado imobiliário com um valor baixo como esse. Então, tem gente, por exemplo, que realmente não gosta de investir em fundos imobiliários. Ok. Então, vamos lá. Existe um fundo de ação muito famoso chamado BOVA11. A cota dele está R$ 115. O que é o BOVA11? É como se a gente voltasse aqui para o Ibovespa e listasse aqui não só as 5 primeiras, como eu fiz, mas todo o índice Ibovespa representado. Então, alguém monta um fundo e desse fundo compra ações do Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir, o seu fundo vai subir com a cotação atrás. Se o Ibovespa cair, o seu fundo vai cair com a sua cotação atrás. Ele, na data que eu coletei isso aqui, estava em torno de R$ 115, chamado de ETF. Também falo de ETF aqui embaixo. Tá? Então, essa é uma maneira de você diluir o risco. Com R$ 115, 120 por aí, você faz a compra de uma cota de um fundo que replica todo o índice de ações do Brasil. Tá? E o IVVB11, ele replica o SP500 lá dos Estados Unidos. A cota dele é 257. Esse IVV é um ETF que tem lá no mercado americano. Como ele é um fundo, digamos assim, que você compra em reais aqui no Brasil, então ele tem essa letra B aqui que representa isso daí. Você vai pagar alguém que vai lá no mercado americano simplesmente comprar esse fundo e fazer as conversões de moeda. Subiu lá, ele ajusta para cá. Desceu lá, ele ajusta para cá também. Então, da mesma maneira que você pode, com uma cota, comprar todas as ações do Ibovespa, você, com uma cota, pode comprar todas as 500 ações do SP500, tá? Proporcionalmente. Existe lá um fundo, eu assisto a alguns vídeos de pessoas que entendem do mercado americano, eles fazem muita referência a esse fundo Vanguard, e ele replica o SP500. E ouço falar muito bem, não consigo falar a respeito dele, eu só estou reproduzindo o discurso que eu ouço. Tá? Esse fundo Vanguard, ele é muito bom e ele reproduz o SP500. Por exemplo, provavelmente vai ser a minha primeira compra lá, porque eu não tenho ideia muito bem se é melhor ir para uma ou para outra empresa. E lá são, se não me engano, 2.000 ações, 5.000 ações, alguma coisa assim, muito mais ações do que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, essa é uma possibilidade, o IVVB11. Os fundos imobiliários também têm o seu ETF, quer dizer, você compra uma cota que replica todo o IFIX. Ele é chamado de XFIX11. E, no momento que eu elaborei essa apresentação, ele estava R$ 9,75, ou seja, R$ 10. Com uma cota de R$ 10, você faz parte de um fundo que replica todo o mercado de fundos imobiliários. E aí, esses acréscimos eu fiz hoje ainda. Né? Eu estou sugerindo aqui outros tipos de Bitcoin, se você quiser assim, aumentar um pouco mais a sua participação. Tá? Tem um ETF que replica o Bitcoin, você aqui não investe nesta criptomoeda, mas você compra a cota de um fundo que faz isso. Tá? E aí tem uma questão interessante, eu comecei a falar sobre esses dois aqui, o Bitcoin e o Gold, há um tempo atrás, e ambos estavam em R$ 10. Então, quando eu fui ver agora, o do Bitcoin já pulou para 15 ou 16. Então, em questão de semanas, ele subiu 50%. Né? E eu não tinha comprado, aproveitei para comprar agora.
Tá? Então, esse papo aí que a gente ouve sobre Bitcoin de variar muito para cima é algo que vai ser replicado por esse ETF. E o detalhe, que eu acho até bom, é que você não compra o Bitcoin. Tá? Essa é uma questão. Você compra a participação num fundo, que esse fundo, sim, investe em Bitcoin. Então, essa variação dessa cota vai seguir, pelo menos um pouco, né, a variação do Bitcoin. E o Gold, que replica o mercado de ouro. Eu comprei ambos, uma cota somente, e a minha expectativa aqui é tão somente acompanhar as variações. Como eu, de vez em quando, pego informação na minha carteira para falar sobre isso, então eu vou ter como referência aqui também o Bitcoin e o ouro. Só para isso. Eu realmente não estou pensando, pelo menos não por enquanto, de usar esses ETFs para acumular dinheiro. Tá? E descobri uma mineradora canadense, porque Canadá é um país sobre o qual eu tenho obtido muita informação. Eu descobri que tem uma mineradora canadense chamada Aura, que tem operações aqui no Brasil. E descobri que eles têm o BDR, Brazilian Depositary Receipt. Então, é a mesma coisa, você paga um administrador para esse administrador ir lá no mercado americano e ele comprar as ações da Aura. Okay? Então, como eu não tinha nenhum BDR, eu resolvi comprar esse apenas e vou acompanhar as cotações. Tá? Muita gente fala nos canais aos quais eu assisto que nem uma coisa e nem outra é uma boa opção. Nem ETF e nem BDR. Okay? Por quê? Porque você vai provavelmente perder muito dinheiro pela gestão desses fundos. Ok? Então, eu não pretendo realmente comprar. O Bitcoin está variando, está subindo muito, eu vou querer comprar. Não, provavelmente não vou querer. Tá? Seria melhor comprar o próprio Bitcoin, em vez de você comprar o ETF. Okay? Então, isso daqui eu estou fazendo apenas experiências. Cheguei até a pensar de entrar no mercado americano através de BDR. Mas, se você investir, por exemplo, 100, 200 mil reais, que é o caso que eu estou querendo, eu tenho um fundo de previdência que vai bater 300 mil daqui a pouco, eu estava querendo converter ele todo para o mercado americano. Então, se eu fizer isso através de BDR, um valor um pouco mais expressivo, sim, eu vou perder dinheiro. Então, é melhor eu converter em dólar, mandar para lá e ir lá comprar direto as ações. Tá? Mas não deixa de ser uma coisa interessante para você observar. Dentro dessas minhas anotações, eu faço também alguns estudos sobre pessoas e como elas fazem para investir. Então, tem esse grupo aqui, que é o grupo chamado AGF, que é a sigla de Ações Garantem o Futuro. Okay? Que é, digamos, liderado por esse senhor, que é chamado Luiz Barsi. Ele é o CPF aqui no Brasil que mais tem dinheiro investido em Bolsa de Valores. O tempo que ele tem de experiência na Bolsa é igual ao tempo da Bolsa menos um ano. Ou seja, ele começou a investir na Bolsa com um ano de Bolsa de Valores. Então, ele tem uma história interessante, porque ele já foi engraxate, ele é filho de imigrantes, e ele simplesmente, um tempão lá atrás, ele falou algo parecido com o que o professor Simval falou agora, só que visando a aposentadoria. Ele, quando começou a trabalhar, ele fez uma projeção de que o INSS não iria bancar o que ele precisaria na velhice que ele está vivendo agora. Então, ele resolveu ver uma alternativa, e a alternativa que ele viu naquele momento era através das ações. Tá? Para você ter uma ideia, ele recebe, se não me engano, em torno de 100 milhões de reais por ano em dividendos dessas ações que ele tem. 100 milhões, isso dá perto de 10 milhões por mês só de dividendos. Agora, você imagina, ele tem esse dinheiro todo, ele retorna esse dinheiro todo, então ele vai crescendo a fortuna dele cada vez mais. Então, ele tem uma maneira de investir, ele chama de setores à prova de balas.
ele faz uma observação em todo o mercado e ele seleciona os 5 setores que eu vou falar aqui, e algum dos alunos deles, não sei como é que foi essa história, viu que tinha a sigla BEST aqui, ó, que é melhor em inglês, né? Então, esse setor, a prova de balas, eles chamam de BEST porque são as iniciais desses setores que eu vou falar aqui. E ele chama de também estratégia do jacaré. Por quê? O jacaré, quando ele vai abater a presa dele, ele vai nadando só com o olho por baixo, por cima d'água, ele vai nadando bem devagar, assim, quando ele chega perto, ele dá o bote, digamos assim, né? Ele morde a presa. Então, ele fez essa referência, ele explica isso lá nos cursos, ele não, né? Porque ele não fala mais nada, quem fala isso são a Luísa, que é a filha dele, esse aqui, e esses 2 camaradas aqui que entraram para o grupo aí há um tempo. Ele diz o seguinte: você só pode comprar a ação quando ela está com preço descontado. E aí não tem como explicar isso aqui agora, tá? Mas, por exemplo, um dos índices que você pode usar é a relação PL, preço-lucro. Quando ela está em 15, ou seja, ela está custando 15 vezes o rendimento que ela te paga, perdão, o lucro que ela tem, né, ela está custando 15 vezes o lucro dela, a partir daí, a ação pode ser chamada de cara, e você não deve comprar. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não vou comprar porque eu preciso comprar por um preço melhor. Essa relação é volátil, se você acompanhar, ela depende diretamente do preço. Obviamente, como o preço é volátil, essa relação também sobe e desce. Então, tem algumas ações do setor elétrico, por exemplo, que estão com essa relação na casa dos 4, 5 para 1. Então, são empresas que, em função da crise hídrica, estão desvalorizadas no mercado. E são empresas boas, né? Ele mesmo cita aqui o setor de energia, olha. Então, a estratégia do jacaré é você juntar dinheiro, quando o preço bater no preço que você acha bacana, você vai lá e compra. Então, essa galera aqui adora quando o Ibovespa cai, e eu concordo com eles. Tá? Bom, então tem essa estratégia do jacaré. Os setores são os bancos, a energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Tá? Desses setores aqui, o que eu tenho gostado muito é o setor de energia, seguros e saneamento. Não estou ligando muito para bancos e não tenho muita ideia sobre o setor de telecomunicações. Tá? Então, isso que o professor Simval falou ainda agora, essa daqui é uma possibilidade. Você pode se preparar para ter um entendimento sobre como entrar no mercado de ações, por exemplo, através deles. Eles fazem muitos vídeos gratuitos, muitos, e fazem também cursos pagos, caso você queira. Né? Então, tem lá uma série de cursos, e aí tem uma interação um pouco maior e tudo, mas, basicamente, nesses vídeos, pelo menos uma coisa ou outra sobre os setores ou sobre ações dentro dos setores, eles acabam falando lá, só não falam do passo todo. Então, essa é uma maneira que eu poderia dizer para você aprender um pouco sobre o mercado, estudar aí o jeito Barsi de investir, que é o nome do curso deles. Tá? Ou seguir eles pelo YouTube, que se chama AGF, ou Ações Garantem o Futuro. Um outro cara que eu acho interessante para você acompanhar é o professor Baroni. Ele é apenas defensor de fundos imobiliários. Ele não fala nada contra ações, ele simplesmente fala tudo favorável para os fundos imobiliários. Então, tem essa empresa de consultoria aqui chamada Suno Research, onde ele é o vice-presidente que fala sobre fundos imobiliários. Então, tem aqui o canal dele, professor Baroni. Ele normalmente faz vídeos. Bernardo chegou aí, né? Ele normalmente faz vídeos toda semana e ele entrevista os gestores dos fundos. Então, é um papo de alto nível. Né? São vídeos muito bons. Tá? E tem, assim,
quantidade de vídeos assim absurda sobre fundos diversos. Por exemplo, eu tinha falado aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem um fundo de que eu gosto muito, que é esse aqui, cadê? Eu falei na última aula. HCTR 11. Ele tem dado, ele é chamado de high yield, né, de alta característica de pagamento de dividendos, né? E tem os high grade, né? O high grade são, além de pagarem bons dividendos, mas, porém não tão altos como os high yield, mas também tem outras características boas. Então, eu estava procurando, porque eu estou muito comprado nesse HCTR, eu tenho mais de 1.000 cotas dele. Então, se ele der um probleminha lá, eu desabo um pouco a minha carteira. Então, ele fez agora, se não me engano, segunda-feira, um vídeo explicando algumas coisas sobre o HCTR, e eu achei interessante. Então, é um fundo que eu tenho bastante cotas dele, então eu gosto de ouvir notícias sobre ele. E foi interessante que essa semana que passou, ele fez um vídeo especialmente sobre isso. Então, também tem cursos lá na Suno, tem muito conteúdo gratuito, aqui estão alguns da equipe deles, né? E eles fazem vídeos diretos, também é uma maneira de você seguir aí as opiniões dele e tirar suas próprias conclusões. Esse é o Fábio Holder, eu sempre digo que, para mim, ele é o melhor, tá? Assim, ele é o que reúne, na minha opinião, a maior quantidade de coisas boas e, sinceramente, eu nem vejo algo que seja ruim, não. E, além do que, ele é muito jovem, ele tem curso em Harvard, ele gosta de usar essa camiseta dele aqui, ele é um engenheiro civil, ele começou a investir na queda que teve da bolha do mercado aí de 2008, por exemplo. Então, ele entrou no mercado quando o mercado caiu, ele já estava estudando, ele percebeu que isso era uma boa, então o mercado mundial caiu, ele entrou para isso daí. E ele fala muito sobre muitas coisas interessantes. Está aqui o canal dele, canal do Holder. Holder é porque ele defende a abordagem de que você deve comprar uma determinada ação ou fundo imobiliário e manter ele para sempre, a menos que essa ação ou fundo imobiliário, palavras dele, percam os fundamentos, percam as características que levaram você a investir nessa empresa ou nesse fundo. Tá? Ele tem vídeos que falam tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Já há muito tempo. Ele divide bem. Hoje em dia, muitos estão falando sobre mercado americano também. Ele sempre falou, há muito tempo. Até porque ele trabalhou no mercado financeiro e, por questões de ética, ele explicou isso lá, mas eu não vou lembrar o que é, ele não podia investir no Brasil. Aí ele foi levado a investir fora do Brasil por questões éticas aqui do nosso país. E daí ele pegou o macete e se desenvolveu. Tá? Tem muitos cursos pagos também, tem uma comunidade boa, os vídeos dele duram 1, 2, às vezes 3 horas, e ele é só papo técnico, muito, muito bom. São vídeos muito bons de se assistir. Eu gosto muito de fazer... Bom, eu falei então sobre deixa eu rever aqui. O Barsi, o Baroni e o Fábio. São 3 possibilidades para você escolher e ir pegando informação sobre o mercado. Então, a gente tem também os livros. Eu coloquei aqui o meu Instagram, por curiosidade, se alguém quiser entrar lá, etc. Eu faço uma publicação que eu chamo de literacia financeira uma vez por dia, nos dias úteis. Então, de segunda a sexta, eu pego uma anotação qualquer de um livro e coloco lá para a gente ter, digamos assim, a referência dos livros, né? Das letras ou da literacia. Então, eu vou pegar agora esse livro, porque é essa fase que a gente vai fazer aqui agora, na apresentação. Eu vou pegar algumas referências aqui desse livro que eu considero um dos melhores. Ele está até aqui na frente. Olha a grossura dele aqui. São 700 páginas e é uma referência mundial.
praticamente todas as pessoas que investem em ação no mundo inteiro, praticamente todas, se elas têm algum conhecimento sobre livro de investimentos, provavelmente conhecem esse livro. Então, é um livro de muito impacto no mundo inteiro, e ele é bem interessante, tá? Chamado de Benjamin Graham, o autor dele. Para se ter uma ideia, caramba, esqueço o nome dele. Ai, meu Deus. Bom, como é que é o nome dele, Sival? É um coroa. É um dos que tem mais dinheiro lá na Bolsa Americana. Warren Buffett? Isso aí. Ele mesmo. É o Buffett, tá? Então, o Buffett estudou com o Graham na New York University. Então, o Buffett foi aluno dele e usou esse livro. Tá? Então, acho que nem precisaria dizer mais nada. É um livro muito grande, como eu falei, ele é muito sobre o mercado americano, mas, assim, sei lá, 85% do que é dito nesse livro você pode aplicar. E, bem de maneira aleatória, eu realmente não fiz filtro algum, eu fui lá e peguei, assim, aleatoriamente algumas coisas. Então, por exemplo, o investidor não deve pautar seu comportamento pelas flutuações de mercado. Então, essa é uma característica que a gente tem que ter mesmo, a volatilidade não pode nos assustar. Preços do mercado têm pouca relação com valor. Ele chama de valor intrínseco. Então, essa terminologia ficou muito famosa por causa desse livro aí. A ação tem o seu valor intrínseco, que é um valor que ela... Não tem outra melhor palavra, que ela realmente vale. Então, se você tem uma ação que tem de valor intrínseco R$80, que está sendo negociada a 40, 50, você tem aí uma diferença para baixo que te estimula a adquirir. Essa diferença é chamada pelo Graham de margem de segurança. Então, quanto mais estiver descontada a ação e você souber disso, porque você já estudou, já terá estudado os fundamentos dessa empresa, e por um motivo qualquer, e o mercado tem muitas dessas loucuras, o mercado não está dando bola para aquela ação no momento, então, ao adquirir uma ação com valor mais baixo, você, em alguma hipótese de estar fazendo uma má compra, tá? Esse risco está sendo diluído porque você está aumentando muito a diferença entre o valor intrínseco e o valor que você está pagando, o preço que você está pagando. Tá? Então, ele é defensor dessa questão, que os preços não têm muita relação com o valor. O valor de algumas empresas é um valor muito alto. Agora, o preço é uma medida que o mercado está dando pontualmente naquele momento. Então, como nós temos muitos investidores institucionais que precisam despejar dinheiro no mercado, tem uma grande troca de titularidade de ações o dia inteiro, por isso que a Vale tem aí quase 3 bilhões por dia de vendas e compras, por causa disso, que a pessoa tem que gastar dinheiro. E, às vezes, a galera faz dinheiro aí numa ação que salta centavos no seu preço, ou salta poucos reais, porque movimenta muito. Então, esse sobe e desce, essas flutuações não podem realmente nos atingir. Quanto ao grau de insensatez do mercado acionário, olha aí, o mercado é bem insensato. Quanto mais insensato o comportamento, maior a oportunidade para o investidor de perfil empresarial. Então, ele destaca muito isso, né? Alguém costuma dizer também que o Buffett vai muito às compras, né? Então, quando os preços caem, alguma crise, alguma coisa assim, o Buffett sempre tem muito dinheiro em caixa, aí ele despeja isso no mercado, nessas ocasiões. Então, o fato do mercado ter essas flutuações e ser insensato faz com que algumas pessoas fujam da Bolsa, né? Como algumas respostas eu li lá dos alunos. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho segurança por causa dessa questão toda, só que isso é, por essência, o mercado de capitais. Então, eu preciso entender dessas flutuações, e é aí que estão as oportunidades. Vamos lá, todo mundo deve ser rico, né? Raskov, não conheço, né? Sua tese era de que economias de apenas $15 por mês, investidos em ações ordinárias de boa qualidade,
com o reinvestimento de dividendos, falei sobre isso na última aula, geraria um patrimônio de $80 mil em 20 anos. Então, 20 anos, $15 por mês, reinvestindo dividendos e considerando o crescimento do mercado, lembrando aí do caroço com o laranjal, em 20 anos. Comparando com contribuições totais de apenas 3.600. Ou seja, os $15 por mês, em 20 anos, vão somar $3.600. Mas, isso aí é o caroço, né? Mas esse negócio aí, ao longo do tempo, vão se transformar em 80 mil. Então, bem interessante. Isso é possível com um retorno de 1,5%, de 1,05% ao mês, por cento. Isso aqui já não está no livro, foi uma conta que eu fiz para poder falar aqui. E eu também deixei claro na aula passada que obter 1% ao mês não é grande coisa. Eu mostrei, né? De 2018 para cá, pelo menos, o Ibovespa tem dado um retorno mensal de crescimento de 1 e poucos por cento ao mês. Então, é bem isso aqui que ele está falando. Então, vamos acreditar, todo mundo deve ser rico. É o que está falando aqui. E, infelizmente, galera, eu sinto que é um certo dever meu bater muito nisso, porque, pela minha experiência, não é, isso aí está sendo uma coisa que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, uma das maneiras, de repente, de tentar fixar é repetição. Eu sei que eu vou ser chato, mas eu acho que eu estou falando pelo bem de vocês. Realmente é interessante começar agora. Começa com pouco e observa isso. O hábito de relacionar o que é pago com o que está sendo oferecido é um traço extremamente desejável dos investimentos. Ele tem muito a ver com o que ele falou aqui de preço e valor. O livro dele é praticamente todo sobre isso, para a gente entender que o valor intrínseco das empresas que a gente compra, ele precisa ter um preço atraente para que você possa realmente desejar comprar aquela ação. Não chegando nesse ponto, você junta dinheiro, tá? E aí, nesse ponto, a renda fixa é interessante, algo que eu realmente deixo de lado, mas a renda fixa é interessante para essas questões. Não importa o quanto você seja cauteloso, o preço dos investimentos cairá de tempos em tempos. Eu estava fazendo uma anotação aqui, e um dos meus investimentos lá que eu tenho conta em 3 corretoras, ele caiu, a cotação caiu em torno de 5 mil de 15 dias para cá. Quer dizer, do dia que eu estava fazendo a aferição, 15 dias para trás. E, ok, nada demais, né? Então, não tem muito a ver com o fato de você ser estudioso e nada. O mercado vai ter aquelas insanidades. Então, se você tiver comprado, o mercado vai transferir aquelas oscilações para o seu portfólio, tá? Então, isso realmente não deve assustar. Ser um investidor inteligente é uma questão de personalidade e não de cérebro. Ele cita muito isso, que você não precisa ter altos conhecimentos de matemática, percepções assim muito boas sobre a realidade, nada, você precisa mais... a questão da personalidade aqui é porque você tem que ter uma determinada postura perante essas oscilações, principalmente para você entender a diferença do valor intrínseco com o preço que está. E o contrário também, porque o valor intrínseco pode estar abaixo do preço. É o caso da VEG, por exemplo. Muita gente fala isso, não sou eu que estou falando, não. A VEG é uma excelente empresa, quem está investindo já deve saber. Só que ela é muito cara. Banco Inter parece também que está muito caro. Magazine Luiza, esse tipo de coisa. Então, são empresas que estão supervalorizadas pelo mercado. Então, por esses caras mais fundamentalistas, é meio estranho você entrar, porque você está pagando um preço muito acima do que ela vale. Não quer dizer que a empresa seja ruim. A empresa é ótima, é maravilhosa, mas o preço está muito caro. Tá? Então, é interessante você ter essa personalidade, conhecimento, etc., para poder verificar isso. Okay? Sempre há outras opções que você pode ir onde tem um valor descontado, para você poder ter mais vantagem. Esse é um dos primeiros livros que eu comprei na minha vida, lá atrás, já pensando em
em finanças pessoais. O professor Simval, outro dia, deu uma folheada dele quando a aula ainda era presencial, gostou também. Esse livro é de 1999 e, na minha opinião, um dos melhores livros que existem. Tá? Então, ele está fora de circulação só pelo sebo que você consegue comprar. Ele, não lembro, mas ele não deve ser mais do que R$100. Tá? É um livro bem grosso também. Ele é escrito por esse cara aqui, Louis Frankenberg. Cadê ele aqui? Lá na frente, eu acho até que tem uma foto minha com ele. Então, vamos lá, algumas coisas que tem lá. Agir de acordo com a sua capacidade financeira. Poupador iniciante, poupar todos os meses proporcionalmente à sua renda. Idade e disponibilidade financeira, de 5% a 15% da renda mensal. Então, é uma indicação dele, né? 5% a 15% da sua renda. Lembrando que o Gustavo Cerbasi, eu acho que eu falo dele aí depois, ele começou a investir, ele chegou a um ponto que ele investia 65% do que ele ganhava. Lembrando que ele morava com os pais, só tinha um quarto para se preocupar, né, o quarto dele, e ele trabalhava no mercado financeiro. Então, ele tinha uma boa ideia de que muito dinheiro investido mensalmente ia levar ele para o primeiro milhão muito rapidamente, e assim aconteceu. Então, essa ideia de investir todos os meses é bem interessante também. Lembrando aqui que eu vi pelas respostas, não é todo mundo que está podendo, isso é compreensivo, mas lembra da entrada no mercado com apenas R$20 que você pode fazer. Ele sugere lá no livro uma primeira meta de 25 a 50 mil reais, lembrando que esse livro é de 1999. Tá? Então, em 22 anos, né, de lá para cá, o Ibovespa rendeu 13,84% ao ano. Então, lembrando aí dos 12 meses, né, com 13, aquele negócio do 1% aqui que eu tinha falado, ó, cadê? 1% ao mês. Né? Então, só seguindo o Ibovespa, você está muito próximo disso. Né? Em 22 anos, o retorno mensal em torno de 13%, quase 14% ao mês. Então, o livro sugere resolver fundo de emergência e casa própria. Eu, por exemplo, eu já discordo um pouco dele, mas lá na época de 1999, esse era um ponto importante, a pessoa ter a sua própria casa. Hoje, eu já não acho isso. Tá? Poupador ou investidor que tem algum patrimônio? Bom, aí ele faz referência a pessoas que já têm, né? Solucionador, fundo de reserva e casa própria, manter o fluxo de valores poupados mensalmente, algo que ele falou aqui em cima também, procurar investimentos com mais risco, com conhecimento. Então, lembra que muita gente falou sobre conhecimento, né, sobre o seu próprio comportamento perante o mercado. Eu preciso entender isso. O professor falou aí sobre ter o seu próprio jeito, eu apresentei aí 3 vídeos do YouTube que você pode estudar para isso, os próprios livros também. Né? Então, ele aqui já fala de você passar aí dos 25 aos 50, aí para a casa dos 100, 150 mil. Hoje, você ter 100 mil na bolsa não é lá grande coisa. Você, rapidamente, 1, 2 anos, você atinge esse valor, porque a capitalização do dinheiro realmente é muito grande. Lembrando que, se você fizer aportes mensais, né, valores aí consideráveis, tipo 1.000, 2.000 por mês, tem pessoas que podem fazer isso. Esse livro, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, é um livro bem antigo também, acho que é da década de 1980. Esse cara aqui, o Décio Bazin, ele é contemporâneo aí daquele Barsi, tá? Eu até confundo às vezes, né, que é Barsi e Bazin. Tá? Mas esse é um livro que, ainda hoje, algumas pessoas que eu admiro muito pegam esse livro e mostram algumas lições interessantes da década de 1980. Então, vamos lá. A grande maioria das pessoas não tem a mínima noção do que seja a Bolsa. Eles sacaneam muito a Bolsa de Valores, né? Os movimentos, a galera que usa a Bolsa para especular. A mercadoria lá oferecida não tem preço fixado conforme seu valor ou utilidade. É o que o Graham falou do valor intrínseco, mas de acordo com a disposição dos compradores para adquiri-la, seja que preço for. Então, ele fala que isso é uma insanidade. A galera paga muitas vezes acima do que a ação vale. Então,
Ele não entende isso, né? Não entendia, porque ele já é falecido. Qualquer pessoa, por pequeno que seja seu capital, desde que suficiente para comprar uma só ação, pode tornar-se um acionista de uma empresa com ações na Bolsa. Isso daqui é interessante. Tem um termo chamado empreendedorismo de Bolsa. Então, algumas pessoas gostam muito de pensar em ter um negócio. Eu mesmo já tive o meu, perdi muito dinheiro, estou ainda pagando muita dívida hoje sobre isso. Se você comprar ações ou cotas de fundo imobiliário pensando no empreendimento, pensando que você está com o seu nome está lá no capital daquela empresa, e essa empresa está transformando dinheiro em lucro, né, receita em lucro, e parte desse lucro vem para o seu bolso. Isso é uma ideia muito interessante. Como acionista, você participa dos seus lucros. Então, é um ponto de vista interessante, né? Outro dia, eu troquei 450 ações de uma determinada empresa de concessão de rodovias, e aí coloquei mais os R$500, comprei 1.000 ações de uma empresa elétrica muito falada ultimamente, a Copel, lá do Paraná. Então, eu estou assim, muito ligado nessas ações de energia elétrica, né? Então, tudo que vem de informação sobre empresas de energia elétrica me interessa. Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, então ele fala muito sobre isso lá no livro. Essa taxa de 6% ao ano, ela é tipo um padrão mundial, né? De acordo com o livro. Então, ele acha que 6% também tem que ser a taxa de remuneração de ações. E aí, 6 você divide por 12, não é uma conta perfeita, mas você pode imaginar que uma ação te dê em torno de 0,5% do valor dela em dividendos por mês. Só que no caso das ações, ao contrário dos fundos imobiliários, elas vão despejar dividendos na sua conta 1, 2, 3, às vezes 4 vezes por ano. Tá? Mas fazendo a conta do ano todo, dá em torno de 6% ao mês. A partir daí, são ações boas. Está lá no livro. Fundamentalista dos pés à cabeça, então ele detesta a análise gráfica, por exemplo, né? Esse sobe e desce diário das ações. Fundamentalista dos pés à cabeça, sempre acreditei que a cotação de papel dependia dos balanços dos dividendos pagos pela empresa. Então, na época que ele escreveu esse livro, ele juntou um grupo de pessoas e aí eles compraram um armário, colocavam pastas suspensas e ficavam lendo notícias o tempo inteiro. Então, saía notícia de uma determinada empresa, ele recortava e colocava na pasta. E aí, depois de muitas notícias lá, eles iam fazendo as avaliações. Lembrando que, naquela época, para eles saberem sobre balanços de dividendos, eles tinham que entrar em contato fisicamente com as corretoras. Não é como hoje a gente pega aqui o nosso celular, deixa eu ver quanto que a Petrobras pagou de dividendos no ano passado. Em 2 minutos eu fico sabendo, né? Então, eles passaram muito por isso. E aí ele mostra essa metodologia, né, como eles faziam. É um livro bem interessante, só que bem desatualizado, né? Com o passar do tempo, você verá muitas baixas e muitas altas. Então, repara que todo mundo fala sobre a volatilidade, né? Então, por isso que é interessante a gente entrar com aqueles R$20 que eu falei, porque você já vai se acostumando com isso. Com esse pulo que eu falei ainda agora do ETF do Bitcoin, pulou de 10 para 15, eu estou lá falando em momentos que eu tenho a oportunidade de falar sobre compra de ações, aí falo do Bitcoin, estava lá em R$10, quando eu fui ver já estava em 15. Então, altas e baixas são comuns mesmo. Além dos booms estonteantes e crashes arrasadores. Para o investidor, um crash é esperança de novo dia. Então, essa galera que entende, adora crash. Então, quem entende de bolsa de valores, ama quando o preço cai. Quando tem uma zona no mercado, e aí os preços começam a cair tudo. Ah, mas o portfólio desse cara estava lá em 5 milhões, vai baixar para 3 milhões. Ele sabe que isso aí não é valor intrínseco, isso é cotação. Agora, o dinheiro que a galera que é esperta tem em renda fixa, numa oportunidade dessa, Aí ele vê aquelas ações que ele está há um tempão querendo, aí
como eles dizem, eles vão às compras. E aí, alguns meses, alguns anos depois, o que estava parado aqui em 5 vai para 8, 15, 20 milhões, só por causa dessas boas compras. Então, uma das coisas que você vai precisar ajustar a sua cabeça para vencer um pouco aquela questão que foi falada nos e-mails do conhecimento sobre a operação no mercado, é esse sobe e desce, é a possibilidade de um crash. É como a gente está vendo aqui agora, o que talvez aconteça aí de... Estão falando em guerra civil, em fechamento de estradas, etc. Isso tudo é muito ruim para o mercado. Ruim nesse sentido, que isso reflete na confiança que a galera tem e os preços caem. Mas, meu amigo, se você tiver dinheiro em caixa, se você tiver dinheiro em renda fixa, é a oportunidade de tirar e comprar. Né? A grande questão é, caiu lá 10, 15, 20, 30%. Compra agora ou espera cair mais? Né? Só que isso aí ninguém sabe. O interessante é você ter algumas amarras, né? Como esse índice do preço-lucro, e saber que 15 é um limite, 15 vezes o valor do preço, 15 vezes o valor do lucro, isso não precisa calcular, isso tem num site chamado Fundamentos, é logo o primeiro indicador fundamentalista, PL, é o primeiro ou o segundo que ele mostra lá, ele te dá essa relação. Tem ações que têm esse índice tipo 40, 50, 80, 300 vezes. Está muito caro. E tem ações que estão até abaixo de 1, né? 0,8, 0,9, 0,7. Então, isso daí é um bom indicador para você comprar ações e fundos imobiliários, a relação PL. Esse livro aqui do Mário Halfeld, eu não vejo muito falar dele, não, mas lá na década de... Quando eu comecei a ler isso daí, década de 90, ano 2000, ele era muito referenciado nos jornais e tudo. Hoje em dia ele não está muito na mídia, não. Mas ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano. Ele tem esse livro aqui dos investimentos. Quando eu era namorado da minha atual esposa, eu dei esse livro de presente para ela, com péssimas intenções na minha cabeça, né? E aí eu dei uma olhada, ele fala sobre esse teste do marshmallow, que é um teste muito interessante para você ter uma ideia. Né? Então, deixa eu ver aqui se o texto fala. Nossos antepassados comiam tudo e conseguiam nas caçadas. Era a possibilidade de não ter o que comer no dia seguinte. Então, essa ideia de consumo vem já da galera lá das cavernas. Precisava de tecido adiposo, reserva de energia, ou seja, gordura. Eu brincava com meu pai era um pouco obeso, e eu reclamava disso, ele falou, cara, você já viu algum rei magro? Todo rei é gordo. Então ele achava que isso era uma coisa bacana. Né? E isso realmente contava para antigamente, você não sabia quando você ia comer, então você tinha que fazer um consumo exagerado o máximo possível o tempo inteiro. Você não sabia quando é que você ia ter mais comida. Então a civilização mudou muito. Né? Então, a questão da conservação dos alimentos. Mas parece que mantivemos esse instinto de desejar consumir tudo hoje. Então, essa ideia de consumo elevado para o presente ainda está na nossa cabeça, embora o mundo esteja bem melhor em relação a essas coisas. Esse teste de marshmallow, ele mede uma correlação de crianças que adiavam o consumo, que é, a gente está vendo aqui um menino, se não me engano, é na faixa de 5 a 6 anos de idade, os pesquisadores colocavam esse marshmallow e falavam para cada criança que eles iam sair e retornar em 20 minutos. Tá? Então, se o marshmallow ainda estivesse lá, eles iriam ganhar mais um. Então, eles tinham a ideia de que se eles revogassem, digamos assim, essa vontade de consumir o marshmallow, eles ganhariam mais um. E aí, esses resultados é que eles acompanharam essas crianças, e as crianças que adiavam esse consumo para que ganhassem outro, na vida, né, e aí eles estão supondo que eles usam essa habilidade de adiar o consumo no dia a dia, essas pessoas se davam melhor na vida do que as crianças que não resistiam e comiam o marshmallow antes dos 20 minutos. Okay? Então,
um experimento bem interessante e aplicado na nossa vida, em função da condução do nosso orçamento. Eu até falei, se não me engano, na aula passada, sobre a ideia de jogar dinheiro para o futuro. Então, você abrir mão no presente de algum recurso para que ele vá para o futuro e se capitalize. É o caroço da laranja se transformando no laranjal. É o meu pé de mamão, o meu mamoeiro, que foi plantado desse tamanho aqui e está hoje 3 vezes o meu tamanho. Então, esse direcionamento do recurso para o futuro, ele é uma característica que esse teste de Marshmallow identificou em alguns potenciais investidores. É bem interessante se você quiser ler a respeito. Lá nesse livro também, ele fez aqui um gráficozinho, né? Quando eu montei essa apresentação da primeira vez, eu não tive tempo, até teria para agora, mas acabei não lembrando. Podia fazer esse gráfico, eu apenas fotografei e coloquei aqui. Então, 8% ao ano, isso dá menos de 1% ao mês, né? Então, eu já mostrei aqui que o Ibovespa está mostrando, desde 2013, se não me engano, um crescimento mensal de todo o período, acima de 1% ao ano, portanto, mais 1% ao mês, portanto, mais do que 8% ao ano, aos 20, 30, 40, 50, 60 anos, até os 65. Então, o limite é 65. Né? Então, você pega várias outras idades, e aí, quanto mais cedo, menos dinheiro para se ter que poupar. Então, lá na casa dos 20, olha, R$ 7,00, né? Nos 30, 16, 40, 37, 50, 101 e 60, 467, para atingir 1 milhão. Então, por isso que eu perturbo muito vocês. Vocês estão aqui na casa dos 20. Cada real que você depositar agora, ele vai realmente se capitalizar muito lá na frente. Então, é só uma referência aí desse livro. O maior desafio para construir uma vultosa poupança está na dor que imediatamente é sentida quando se renuncia ao consumo imediato, lembrando do teste Marshmallow, na esperança de ser recompensado em um futuro ainda muito distante. Então, o professor Simval falou, realmente, parece que vão ser 300 anos até a gente chegar a 70. E não é. Né? Então, esse futuro não está muito distante, ele está logo ali. Então, a gente realmente não liga, é uma característica mundial dos jovens. E lecionar finanças pessoais para os jovens tem esse desafio, digamos assim. É muito difícil, aos 20 anos, cheio de testosterona na cabeça, pensar em outra coisa que não dar beijo na boca. E aí, esse outro assunto, né, cuidar da minha velhice, da minha aposentadoria, ele está lá em quinta, sexta prioridade. Então, isso é realmente um desafio. É a gente ter a sabedoria de, com pouca idade, entender a capitalização dos juros, esse processo aqui, ou que o filósofo Hermógenes falou lá do caroço da laranja, né? A gente ter essa ideia de que usar o tempo a nosso favor vai fazer toda a diferença. O Ibovespa usa um importante parâmetro para reajustar a sua carteira. Então, eu falei do Ibovespa ainda agora, né? A liquidez das ações. Então, repara, é um livro lá do Mauro. Eu, quando falei sobre isso, eu não sabia que ele tinha falado a mesma coisa, mas o que a gente está falando é praticamente o mesmo, tem o mesmo teor. Tá? Então, o Ibovespa são as ações mais líquidas da Bolsa. E, por consequência disso, pode ser que sejam as melhores empresas, mas não necessariamente são. São as mais vendidas, as mais negociadas, as mais líquidas. Cresce no Ibovespa as ações com maior potencial e diminui aquelas com menor potencial de lucros. Ele está dizendo aqui, tá, são palavras dele, que a percepção do mercado, se o mercado entende que as ações, que as empresas vão dar lucro, o mercado vai atrás dessa ação. Se o mercado vai atrás dessa ação, a liquidez dela sobe, ela cresce no Ibovespa, é isso que ele está falando aqui. Então, por essa teoria, por essa abordagem, a Vale é a ação que mais tem a percepção do pessoal que compra ações, nós, em relação aos seus lucros, porque ela é 11% do Ibovespa, se não me engano, é só das ações da Vale. Então, dica dele,
evite carteiras muito diferentes do Ibovespa. Não é fácil navegar contra a correnteza. Então, o Ibovespa é um bom referencial se a gente está começando a investir. Ainda não sei bem se eu quero ir para o setor de energia elétrica, ou de seguradoras, ou de transportes, ou de rodovias, ou de sei lá o quê. Então, a estreia pode ser através do Ibovespa. Por que tantas pessoas perdem dinheiro na Bolsa? E aí, por isso, justifica o medo que a galera expressou nos e-mails. E eu concordo com isso. Tá? Vamos lá. Por que essas pessoas têm problemas? Compram 2 ou 3 ações apenas, né? Então não tem ideia do que é diversificar. Tá? Colocam todos os ovos em poucas cestas e erram. As cestas caem e os ovos se quebram. Ou não tem uma visão de longo prazo. Começou a pipocar lá o sobe e desce do preço, a pessoa vende. Entram e saem com muita rapidez. Deixam de ser investidores e assumem o papel ou o lado de especulador. Então, apostar em sobe e desce é realmente especulação. Não é bom para visão de longo prazo. Tá? Então, dica aí do Mauro. Comprar mais ações do que 2 ou 3 e manter no longo prazo. É claro que se você vai começar a investir com R$80 só, R$20, como eu falei, não tem como fazer diversificação. Eu até dos meus posts que eu faço lá no meu Instagram, como eu falei, lá é dito, um dos autores falou sobre isso. Não há diversificação quando você tem pouco dinheiro. Então, para pensar em diversificação, você tem que ter uma carteira já um pouco mais parruda, para você começar a diluir o risco. Não faz sentido. Vou comprar uma ação dessa, outra ação daquela, comprar 8 ações diferentes, uma ação de cada, pensando em diversificação. Não é exatamente dessa diversificação que se fala. Você, quando tem aí, sei lá, 20, 80, 100 mil reais, 800 mil reais, você precisa diversificar. Mas quando você está iniciando, a diversificação é apenas um exercício. Ela sim está diminuindo o seu risco, mas não é uma diminuição de risco efetiva que vai te salvar, digamos assim, de uma grande queda. Porque não haverá uma grande queda, provavelmente. Como a gente já atingiu 8 horas, deixa eu ver aqui, e tem muita coisa sobre livros para falar, eu vou ficar aqui no Gustavo Cerbasi. Então, eu vou anotar que a gente veio até aqui, no Mário Halfeld, e a gente continua na quinta com o Gustavo Cerbasi, complementando aí essa exposição. Eu pergunto se alguém quer fazer algum comentário, professor Simval ou alguém? Não. Sem comentário. Então tá, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. É sempre para mim uma alegria muito grande poder, no meio desse caos todo, ainda poder encontrar com vocês aqui 2 vezes por semana, quando é possível. Isso me deixa realmente muito emocionado. É uma maneira da gente atravessar essa tristeza toda que a gente está passando aí por toda essa reclusão. Beijo para todos vocês. Espero vocês aqui na quinta-feira, se Deus quiser, 6h30, para a gente aprender a ser milionário. Um forte abraço a todos.